Faça isto por 7 dias e sua semana nunca mais será a mesma. Não é promessa, é método. Se você quiser transformar semanas que se arrastam em semanas em que algo real acontece, pare de esperar vontade. Comece com uma decisão simples e repetida. Levante, mova-se, escreva, resolva, durma bem, aprenda. Controle o seu interior. Maior armadilha não é a falta de talento ou oportunidade. É acreditar que a motivação virá resolver tudo. Motivação é onda, sistema é farol. O objetivo deste desafio não é um milagre de 7 dias. É reformatar pequenas escolhas para que, ao final de uma semana, você veja uma diferença concreta na clareza, na energia e na sensação de controle. Nas próximas horas, eu vou guiar você por 4 dos 7 pilares desse desafio, com explicações, exemplos históricos e contemporâneos, um roteiro prático para cada dia e variações para quem tem pouco tempo ou quer intensificar. Se essa mensagem está falando com você, escreva nos comentários. Eu escolho gerar resultados. Dia 1. Levante antes da justificativa. Por que isso importa? A soneca é uma promessa ao futuro que raramente se cumpre. Cada vez que você adia uma ação simples, levantar, decidir, começar, cria uma fratura na narrativa de quem você acredita ser. Os estoicos colocavam grande ênfase no domínio das pequenas ações. Governar as reações, escolher a atitude diante do primeiro impulso. Levantar quando o alarme toca é um gesto simbólico com efeito prático. Marca você como alguém que dá ordens a si mesmo em vez de ser comandado por humores e preguiça. História curta e exemplo moderno. Marco Aurélio escreveu em suas reflexões sobre começar o dia com propósito, não esperando que o dia o arrastasse, mas indo ao encontro do dever. Parafraseando essa atitude, não espere inspiração. Faça a ação que gera inspiração. Theodore Roosevelt, famoso por sua energia implacável, defendia o fazer como antídoto contra a hesitação. O gesto de agir, mesmo pequeno, altera a postura mental. Evidência prática. Psicologia comportamental e pesquisas sobre pequenas vitórias mostram que completar uma ação simples logo cedo aumenta a sensação de autoeficácia no decorrer do dia. James Clear, no campo dos hábitos, aponta que tornar a ação óbvia e fácil é uma das chaves para a consistência. Tarefa prática, roteiro para o seu primeiro dia. Objetivo do dia, tornar levantar no primeiro alarme uma vitória não negociável. Pré-sono. Na noite anterior, coloque o telefone a 2 metros do seu leito. Desligue notificações que não sejam essenciais. Escolha uma roupa simples para vestir ao levantar. Evita perda de tempo. Ao acordar. 1. Alarme. Configure um só alarme. Coloque-o do outro lado do quarto. Levantar exige pequenas barreiras ao retorno para a cama. 2. Respire 30 segundos profundamente. Sente-se na beira da cama. Coloque os pés no chão e conte até 10. 100 horas extras de justificativas mentais. 3. Faça a cama imediatamente. O primeiro trabalho concluído do dia. É um sinal físico de ordem. 4. Bebida. Tome um copo de água. Reidratar sinaliza para o corpo que o dia começou. 5. Movimento de 60 segundos. Alongamento simples. Braços ao alto, torção de tronco, tocar os pés. Não é exercício, é reinício. Variações. Iniciante, pouco tempo ou resistência alta. Alarme do outro lado do quarto, levantar e acender a luz. Faça a cama e volte a um momento depois, já iniciado no dia. O foco é vencer a primeira barreira. Intermediário. 30, 60 minutos disponíveis. Rotina matinal de 20 minutos. 5 minutos de respiração, 10 minutos de movimento leve, 5 minutos de planejamento do dia no seu diário. Avançado, busca de performance. Inclua 10 minutos de meditação, respiração fria, 20 minutos de exercício e 10 minutos de leitura concentrada. Mini exercício para hoje.
Ao deitar, escreva em um post-it a frase: levante agora. Cole no criado mudo. Quando o alarme tocar, leia o post-it antes mesmo de considerar outra opção. Esta pequena escrita funciona como um contrato consigo mesmo. Como medir progresso? Anote no seu celular ou caderno um V para vencer a soneca cada manhã. No final do dia, some quantos dias você teve o V, seu objetivo da semana inicial. 6 de 7 dias com vitória. Se falhar uma manhã, não se martirize. Registre o motivo e decida a ação de reparo. Acordar às 18 horas, ajustar sono. Como ajustar se falhar? Se você voltar para a cama, não adie recuperar a sequência. Levante assim que perceber que caiu na soneca e execute a rotina curta. Fazer a cama, água, 60 segundos de movimento. O importante é não aceitar a derrota como identidade. Identidade se constrói em sucessos acumulados. Afirmação âncora: eu começo. Um gesto por dia muda uma vida. Transição. Levantar é o microato que abre espaço para o próximo pilar. Mover o corpo para reacender a mente. Dia 2. Mova o corpo, reacenda a mente. Por que isso importa? O corpo é o instrumento da vontade. Quando o corpo está estagnado, a mente tende a imitar essa lentidão. Exercício não é apenas estética, é clareza, regularidade de humor, resistência ao estresse e condicionamento da disciplina. Os estoicos entendiam a disciplina corporal como exercício da vontade. Cada repetição de esforço registra na mente: posso fazer o que decido. História curta e exemplo moderno. Michael Phelps tornou o treinamento diário um ritual inabalável. O que separa atletas de excelência não é sempre o talento bruto, mas a repetição meticulosa das coisas simples. Para nós, a elite cotidiana se forma quando transformamos movimento em não negociável, exatamente como o comer e o dormir. Evidência prática. Pesquisa sobre exercício breve e cognitivo indica que sessões mesmo curtas de movimento aeróbico aumentam a atenção e a função executiva por horas. Além disso, a atividade física reduz os picos de ansiedade e melhora o humor. Efeitos que favorecem qualquer projeto mental que você tenha pela frente. Tarefa prática, roteiro para o seu segundo dia. Objetivo do dia: 10-30 minutos de movimento com intenção. Preparação. Vista algo confortável, escolha um espaço livre, decida o horário, de manhã logo após levantar ou no meio do dia se manhã inviável. Sessão sugerida, 30 minutos. 1. Aquecimento. 3-5 minutos. Caminhada leve no lugar, elevação de joelhos, mobilidade articular. 2. Circuito simples, 15-20 minutos. 3 blocos de 5 exercícios cada. 40 segundos de trabalho, 20 segundos de descanso. Exemplos: agachamento, flexão inclinada, apoio em parede ou mesa, prancha de 30 segundos, lunges alternados, burpees modificados. 3. Resfriamento, 3-5 minutos. Alongamento dos grupos musculares, respiração controlada. Se tiver apenas 10 minutos, um bloco intenso de 6 exercícios, 45 segundos de trabalho, 15 segundos de descanso. Se tiver 45-60 minutos, inclua parte cardiovascular, corrida leve, bicicleta e força. Variações. Iniciante, caminhada rápida de 10 a 15 minutos ou 10 minutos de alongamento dinâmico. Foco em consistência. Intermediário, circuito de peso corporal, 20 minutos com intensidades moderadas. Avançado. Treino intervalado de alta intensidade, GIT, de 20 minutos, seguido de 10 minutos de força focal. Mini história prática. Conheci um cliente, vou chamá-lo de Lucas, que começou com 10 minutos de caminhada na rua ao meio-dia, usando fones e uma playlist fixada para não pensar em justificativas. Em 2 semanas, relatou menos sono após o almoço, mais clareza ao retomar o trabalho e 2 horas extras de produtividade semanal. A explicação não é mágica.
Hábitos pequenos geram condições para que decisões maiores floresçam, como medir progresso, cronometre, registre minutos de movimento por dia, meta da semana, somar ao menos 120 minutos de movimento dividido entre dias. Use uma escala de esforço percebido, 1 a 10, e anote como se sentiu mentalmente após a sessão. Como adaptar se estiver cansado? Se energia baixa, escolha movimento restaurador, alongamento, yoga suave, caminhada. O objetivo é consistência, não esgotamento. A disciplina também é sensata. Escolhe-se um movimento factível mesmo nos piores dias. Afirmação âncora. Meu corpo me serve, eu o treino para pensar melhor. Transição. Movimento prepara o terreno para a limpeza da mente. Para isso, respiramos e escrevemos. O próximo dia é sobre escrever para não carregar pesos invisíveis. Dia 3. Escreva para não carregar pesos invisíveis. Por que isso importa? A cabeça acumula cheiros e coisas que você não vê. Preocupações, ideias soltas, tarefas memorizadas. Escrever é artefato de disciplina intelectual, uma prática milenar de ordenação mental. Marcos Aurelius exercitava reflexão escrita para alinhar pensamentos. Epicteto e Sêneca enfatizavam a reflexão sobre o que depende de nós. Quando você tira um pensamento da mente e o coloca no papel, perde menos energia tentando segurá-lo. Você cria espaço para ação clara. História curta e exemplo moderno. Stephen King escreve todos os dias para cultivar uma disciplina criativa. Ali Abdaal e muitos produtores de conteúdo recomendam o diário como ferramenta de filtragem de ideias. O diarismo não é apenas para escritores, é higiene mental. Evidência prática. Estudos sobre journaling indicam redução de ruminação e aumento de clareza de metas. Registrar 3 coisas a terminar no dia aumenta a probabilidade de execução e escrever sobre sentimentos reduz o impacto emocional negativo de eventos estressantes. Tarefa prática. Roteiro para o seu 3º dia. Objetivo do dia. Adotar uma sessão de escrita que clarifique 3 áreas: gratidão, prioridades e detecção de bloqueios. Formato sugerido: 15-30 minutos. 1. Página de gratidão. 2-3 minutos. Escreva 3 coisas pelas quais você é grato hoje. Mantenha simples e concreto. 2. Tarefas-chave. 3-5 minutos. Liste as 3 tarefas que, se concluídas, farão o dia valer a pena. Seja específico. Não escreva trabalhar. Escreva entregar relatório X. Telefonar cliente Y. 3. Peso mental. 5-10 minutos. Escreva tudo o que está ocupando espaço. Preocupações, e-mails a responder, ideias para projetos. Depois, categorize. Agir, adiar com prazo. Delegar, eliminar. 4. Autofeedback. 3-5 minutos. Uma linha sobre como você quer se comportar hoje. Escolha uma qualidade, paciência, decisão, foco e descreva um gesto concreto que demonstre isso. Modelos rápidos para usar. Manhã em 7 minutos. Gratidão, 1 min. Tarefas-chave, 2 min. Afirmação âncora, 1 min. Peso mental, 3 min. Noite em 10 minutos. Revisão de um vencedor do dia, uma lição aprendida, um compromisso para amanhã. Variações. Iniciante, 7 minutos ao acordar. Use prompts simples. Intermediário, 15-20 minutos com estrutura completa. Avançado. Incorpore escrita livre de 20-30 minutos mais uma revisão estratégica semanal. Mini exercício de escrita agora. Pegue um papel e responda. Se, ao final desta semana, eu tivesse conquistado apenas uma coisa, qual seria? Escreva sem filtro por 2 minutos. Em seguida, circule a resposta e designe o primeiro passo que você pode dar hoje. Como medir progresso? Conte dias em que você escreveu por pelo menos 7 minutos, de forma intencional. Anote o que entrou na categoria agir do seu peso mental.
Execute pelo menos uma dessas ações no mesmo dia. Como usar a escrita para interromper ciclos? Quando perceber ansiedade ou repetição mental, escreva por 5 minutos sobre o pior cenário possível e depois escreva 3 formas práticas de mitigar esse cenário. Isso transforma medo em planos. Afirmação âncora. Eu esclareço. Escrever tira o peso da mente. Transição. Escrever nos dá um mapa, mas mapas só servem se você andar um trecho. O próximo passo é enfrentar aquilo que você tem evitado. Uma pendência por dia. Dia 4. Faça uma pendência que te persegue. Por que isso importa? Procrastinação é imposto invisível. Cada tarefa evitada cria uma carga emocional e cognitiva que reduz sua capacidade de foco e aumenta o estresse. O estoico distingue entre o que depende de nós e o que não depende. Muitas pendências estão totalmente sob nosso controle. Resolver uma pendência importante por dia é um treino de coragem prática, uma forma de fortalecer o músculo da ação. História curta e exemplo moderno. Theodore Roosevelt, em sua ênfase pelo fazer, via a ação como solução para a dúvida. Hoje, a regra do Eat the Frog, coma a rã, resume a mesma ideia. Faça primeiro o que é mais difícil ou mais importante e todo o resto fica mais leve. Evidência prática. Estudos sobre procrastinação mostram que dividir tarefas em micropassos e seguir prazos curtos aumenta a taxa de conclusão. A arquitetura de decisão, tornar a ação simples e iniciar imediatamente, é mais eficaz do que depender de picos de vontade. Tarefa prática. Roteiro para o seu 4º dia. Objetivo do dia: identificar e completar uma pendência que você tem adiado há mais de uma semana, passo a passo. 1. Identificação. 5 minutos. Escreva a lista das 3 pendências que mais consomem sua energia mental. Escolha a que tem maior impacto se resolvida, não necessariamente a mais difícil. 2. Decomposição. 10 minutos. Divida essa pendência em micropassos claros, por exemplo, ligar para o banco, achar telefone, localizar contrato, anotar número da conta, preparar pergunta, agendar tempo de 15 minutos. 3. Bloqueio de tempo, 5 minutos. Coloque no calendário um bloco de 15 e 45 minutos hoje para executar o primeiro micropasso. 4. Execução imediata. Quando chegar a hora do bloco, execute o micropasso sem negociações. Se for uma tarefa externa, telefone, burocracia, prepare o ambiente, documentos, água, fone. 5. Passo 2 e 3. Programe um segundo bloco para hoje caso o primeiro não finalize tudo. Muitas pendências se resolvem com continuidade. Variações. Iniciante. Escolha uma pendência de 5, 15 minutos. Pago de conta, resposta de e-mail, agendar consulta. Intermediário. Escolha algo de impacto médio. Organizar documentos, finalizar parte de um projeto. Avançado. Escolha uma pendência estratégica. Negociação, pedido de aumento, decisão de saída. E mapeie passos semanais. Mini exemplo. Imagine que você tem um imposto pendente que incomoda. Micropassos. Localizar documento fiscal, acessar o site, preencher formulário, confirmar pagamento. Agende 30 minutos hoje para completar tantos passos quantos possível. A sensação de alívio é quase instantânea. E isso é capital psicológico para os demais dias. Como medir progresso? Registre a pendência, os micropassos e o tempo gasto. Avalie o alívio em uma escala de 1 a 10, depois de completar ao menos um micropasso. Meta da semana. Resolver ao menos 4 pendências de lista. Como lidar com recaída? Se você não concluiu a pendência hoje, evite o discurso interno de culpa. Reavalie se o bloqueio foi real, tempo, recursos ou emocional. Ajuste o micropasso, reduza o tempo e programe para o próximo dia com sinalização no calendário. Afirmação âncora. Eu executo.
Uma pendência por dia e a história muda. Transição. Completar pendências limpa a mesa para que o sono e o ritual noturno façam seu trabalho restaurador. O quinto pilar começa a cuidar da noite, como base para a energia do dia seguinte. Uma pausa para reflexão prática. Pare um minuto e responda mentalmente. Quais são as 3 pequenas vitórias que você pode conquistar já hoje? Liste-as agora. Escolha uma e faça ao final deste bloco. Se precisa de ajuda para priorizar, lembre-se, o que gera alívio e progresso imediato geralmente deve vir primeiro. Como adaptar quando o tempo é o inimigo? Se você só tem 20 minutos por dia, concentre-se em um dos pilares por vez. Manhã curta, dia 1 reduzido. Movimento de 10 minutos, dia 2. Escrita de 7 minutos, dia 3. Pendência de 15 minutos, dia 4. A consistência de blocos curtos é superior à intensidade irregular. Como mensurar o impacto cumulativo? Mantenha um caderno simples com colunas. Data, hábito, tempo dedicado, resultado, o que mudou, nota de sentimento. Ao revisar semanalmente, você verá padrões. Dias com movimento e escrita costumam trazer decisões melhores. Dias com pendências acumuladas diminuem foco e humor. Roteiro matinal, exemplo, 30 minutos, para usar nos primeiros 4 dias. 0 do 2 minenho. Água, plais, respiração. 2, 7 minenho. Breve alongamento e mobilidade. 7, 15 minenho. Escrita breve. Gratidão, plais, 3 tarefas. 15, 30 mini movimento curto. Circuito ou caminhada. Se só houver 10 minutos, água, post-it, levante agora, 5 minutos de movimento, 2 minutos de escrita. Micro-hábitos que se somam. Coloque um copo d'água ao lado da cama antes de dormir. Mantenha uma caneta e um caderno no criado mudo. Deixe as roupas de treino prontas no dia anterior. Use um timer de 25 minutos quando for enfrentar uma pendência. O efeito da repetição. Não subestime a curva. Os primeiros dias podem ser desconfortáveis. A consistência cria a ligação neural entre intenção e comportamento. Pequenos passos múltiplos se tornam rotina. Esse é o fundamento do sistema que supera picos de motivação. Capítulo pessoal breve. Quando decidi testar este conjunto, comecei com o que mais custava: acordar no alarme. Minhas primeiras 3 manhãs foram instáveis. Voltei para o botão soneca e senti aquele peso familiar no peito. Foi preciso ajustar. Coloquei o telefone na cozinha, redimensionei a expectativa e celebrei cada manhã em que simplesmente cumpri. Depois disso, o movimento e a escrita seguiram com mais facilidade, porque a identidade já havia mudado. Eu era alguém que levanta. Essa mudança de tecido identitário é lenta, mas perceptível em dias. Preparação para o próximo passo. Se você completou os exercícios propostos até aqui, já experimentou uma sequência de ações: estímulo de levantar, ativação corporal, higienização da mente e o enfrentamento de uma pendência. Esses 4 gestos são base para que o sono recupere o que o dia gastou e para que o aprendizado encontre espaço. Por isso, o próximo hábito que vamos aprofundar cuida da noite, como preparar seu corpo e sua mente para um sono que recarrega de verdade. Antes de seguir, faça isto agora. Escolha uma pendência da sua lista e divida-a em 3 micropassos. Programe o primeiro bloco para hoje e execute. Se já está feito, anote no caderno o tempo gasto e o nível de alívio. A vitória é um músculo que precisa ser usado. Enquanto você se organiza para essa tarefa, revisite a afirmação âncora que mais ressoou com você até agora. Repita-a mentalmente. Um gesto por dia muda uma vida. Guarde essa frase. Ela será o fôlego para os dias seguintes. Guarde essa frase. Ela será o fôlego para os dias seguintes. Dia 5. Prepare a noite como quem se prepara para vencer. Por que isso importa? A qualidade do seu dia é filha da qualidade da sua noite. Dormir mal não é apenas sentir sono.
É perder coesão mental, memória frágil, irritabilidade e uma propensão mais alta a decisões reativas. Os estoicos sabiam que a preparação, pequena e repetida, separa o homem sereno do que se deixa levar pelo minúsculo ruído emocional. Um ritual noturno não é mágica, é arquitetura de condição. É o que você faz antes de dormir que determina se amanhã vai começar com ordem ou com neblina. História curta e exemplo moderno. Sêneca aconselhava a praticar a revisão do dia como um remédio para as paixões que nos perdem, não como autoflagelação, mas como inventário que nos orienta. Hoje, atletas de elite e profissionais de alta performance tratam a hora que antecede o sono como parte do treinamento. Michael Phelps e muitos outros planejam recuperação com a mesma diligência com que treinam. Ali Abdaal e especialistas em produtividade recomendam desligar estímulos e criar um ritual previsível para sinalizar ao corpo que o dia terminou. Evidência prática. Pesquisas em medicina do sono mostram que higiene do sono, horário regular, ambiente escuro e fresco, menor exposição à luz azul antes de deitar, melhora a latência do sono e a sua profundidade. Pequenos comportamentos noturnos, repetidos, regulam o ritmo circadiano e aumentam a probabilidade de sono reparador. Além disso, práticas de revisão breve antes de deitar reduzem a ruminação noturna, favorecendo o adormecer mais rápido. Tarefa prática, roteiro para a sua quinta noite e como continuar pelos próximos dias. Objetivo do dia, criar um ritual noturno concreto que você seguirá ao menos 5 noites na próxima semana. Plano para hoje, 45-60 minutos antes de dormir. 1. Sinal físico, reduza gradualmente luzes fortes, acenda uma luz indireta. Diga em voz baixa, o dia acabou. O gesto verbal é um sinal simbólico. 2. Desintoxicação digital, 30-45 minutos. Coloque o celular em modo não perturbe ou deixe-o fora do quarto. Se precisar do alarme, deixe-o no modo simples com som baixo e mantenha o telefone à distância. 3. Escreva 5 minutos. Rascunho rápido das 3 coisas que aconteceram, uma lição e o que ficará para amanhã. Esse ato corta a preocupação em trânsito mental. 4. Higiene física, um banho morno ou uma estação breve de autocuidado. Escovar dentes, roupa confortável. A temperatura do corpo cai após o banho, favorecendo o sono. 5. Respiração, relaxamento, 5-10 minutos. Técnica simples. 4 segundos inspirar, 6 segundos expirar, repetida por 6 ciclos, ou uma meditação guiada curta focada no relaxamento progressivo. 6. Ambiente. Quarto fresco, escuro e silencioso. Caso não seja possível, use máscara e tampões. Evite refeições pesadas nas 2 horas que precedem o sono. 7. Afirmação breve. Enquanto apaga a luz, mentalize uma frase curta. Acordarei renovado para agir. Progressão para os próximos 6 dias. Pequena escala para hábitos sustentáveis. Dia 1, hoje. Cumprir etapas acima. Foco na desintoxicação digital. Dia 2. Mantenha o mesmo ritual. Reduza a cafeína após as 15 horas, se houver sensibilidade. Note quanto tempo levou para adormecer. Dia 3. Inclua 5 minutos de leitura leve. Livro físico, não tela, após a escrita. Escolha algo que eduque ou acalme. Dia 4. Experimente reduzir exposição à luz azul para 60 minutos. Desligue notificações sociais. Dia 5. Reavalie temperatura do quarto e ajuste. Pratique 8 minutos de relaxamento muscular progressivo. Dia 6. Faça uma revisão semanal breve de 10 minutos, remarcando prioridades para a semana seguinte. Dia 7. Repita tudo e avalie. Quantas noites foram efetivas? Quais elementos ajudaram mais? Variações. Iniciante. Se 45 minutos parece muito, comece com 15-20 minutos. Água escrita de 3 minutos. Apagar luzes e 2 minutos de respiração. Intermediário.
adicione leitura profunda de 15 minutos e uma revisão estratégica de prioridades para 2 dias seguintes. Avançado. Incorpore rituais adicionais, banho com contraste de temperatura, diário de sonhos, monitor de sono para ajustes, sem transformar o ritual em ansiedade de performance. Mini história prática. Uma pessoa que chamo de Marina era workaholic. Respondia e-mails até cair. Ela trocou notificações por um bloqueio simples. Após as 21 horas, não respondia mais. Em 2 semanas, notou que acordava menos tensa e que conseguia pensar com mais clareza nas manhãs. O ambiente de sono virou uma zona de recuperação, não de trabalho atrasado. Como medir progresso? Registre tempo até adormecer, número de despertares e sensação ao acordar, escala 1-10. Pelo menos 4 noites com sensação de despertar entre 6 e 8 já indica melhora significativa. Como adaptar-se à insônia persistir? Se você já tem diagnóstico de insônia ou distúrbio do sono, use essas medidas como complementares e procure um especialista. Não ofereço diagnóstico médico, apenas orientação prática. Para quem raramente adormece cedo, foque primeiro em reduzir estímulos noturnos e manter consistência de horário. Afirmação âncora: eu recupero. A noite me prepara para a ação. Transição. Uma noite bem feita fornece energia para a mente aprender. Com sono restaurador, avançamos para dedicar tempo a um dos diferenciais mais estáveis da vida contemporânea: aprendizado deliberado. Dia 6. Aprenda hoje para não ficar obsoleto amanhã. Por que isso importa? O mundo muda rápido. Quem estagna perde vantagem adaptativa. Aprender não é acumular informação, é melhorar a forma como você decide, age e cria valor. Os estoicos valorizavam a prática contínua de melhorar o julgamento. No contexto moderno, isso significa reservar tempo para leitura, cursos curtos e micropráticas que afetam decisão e competência. História curta e exemplo moderno. Alvin Toffler já havia descrito a obsolescência do conhecimento. Ramit Sethi e James Clear enfatizam a prática deliberada e o efeito composto do estudo consistente. Profissionais que mantêm rotina de leitura e microaprendizado se adaptam mais rápido às mudanças do mercado e tomam decisões melhores. Evidência prática. Pesquisas em neurociência mostram que aprender novas competências, mesmo pequenas, cria neuroplasticidade e melhora a resiliência cognitiva. Ler 20 minutos por dia está correlacionado com maior desempenho verbal, além de oferecer repertório para soluções criativas. Tarefa prática, roteiro para o seu 6º dia e sugestão de continuidade por 7 dias. Objetivo do dia: investir 30-60 minutos em aprendizagem com intenção, transformar essa prática em hábito semanal. Plano para hoje, sessão de 30-60 minutos. 1. Determine a competência. Escolha algo aplicável, escrever melhor, planilha básica, falar em público, ferramenta profissional. 2. Fonte de estudo. Escolha um recurso objetivo. Capítulo de livro, curso de 20 minutos, podcast técnico, artigo profundo. 3. Estruture a sessão. 30 minutos. 20 minutos de estudo focado. 5 minutos de anotação prática. 3 insights aplicáveis hoje. 5 minutos para planejar uma ação concreta relacionada a esse aprendizado. 4. Prática imediata. Aplique ao menos uma ideia nas próximas 24 horas. Escrever um e-mail com técnica nova. Ajustar uma planilha. Testar uma técnica de aprendizagem. 5. Registro. Mantenha na sua página de diário o que aprendeu e como aplicou. Progressão para os próximos dias. Modelo de 7 dias. Dia 1. Escolha a competência e execute a sessão básica. Acima. Dia 2. 20 minutos de revisão. Plus. 10 minutos de prática aplicada.
Dia 3. Consumo de um formato diferente, vídeo curto ou podcast, para reforçar. Dia 4. Sintetize um resumo de uma página com os pontos que valem ação. Dia 5. Aplique uma técnica em um contexto real. Reunião, e-mail, projeto. Dia 6. Peça feedback rápido de alguém sobre a aplicação. Dia 7. Revise o que aprendeu e planeje os próximos 7 dias de aprendizado. Variações. Iniciante. 15-20 minutos por dia com leitura leve e aplicação mínima. Intermediário. 30-60 minutos com prática deliberada. Avançado. Ciclo de aprendizado com 90 minutos e entrega. Criar um resumo público. Ensinar alguém. Mini exemplo. Conheci uma pessoa, vou chamá-lo de André, que passou a ler 15 minutos por dia sobre tomada de decisão. Em 4 semanas, implementou um framework simples para priorizar projetos e notou redução do tempo gasto em tarefas de baixa importância. O ganho foi prático, menos ruído mental e decisões mais rápidas. Como medir progresso? Registre horas dedicadas e, principalmente, o que foi aplicado. Métrica de utilidade. Quantas vezes você usou um insight no seu trabalho ou vida pessoal naquela semana? Como adaptar quando o tempo é limitado? Use microaprendizado, 10 minutos de podcast no trajeto, 5 minutos de leitura antes de dormir, uma nota rápida após conteúdo relevante. O importante é a consistência. Afirmação âncora. Eu evoluo. Aprender é o capital que transforma escolhas. Transição. Aprender com clareza amplia a possibilidade de controle. Não o controle sobre o mundo, mas sobre a sua reação e narrativa. É hora de integrar tudo, regular o interior para viver com mais autonomia. Dia 7. Controle não é frieza, é liberdade. Por que isso importa? Controle interno não é repressão. É a capacidade de escolher respostas em vez de reagir. Os estoicos aprenderam a distinguir entre o que depende de nós e o que não depende. Viver com controle significa reduzir reclamações improdutivas, ajustar expectativas e moldar a narrativa interna que guia suas ações. Não se trata de neutralizar emoção, mas de orientar energia para fins úteis. História curta e exemplo moderno. Epicteto enfatizava que não somos atingidos pelos eventos, mas pelo julgamento que fazemos deles. No século XX, Theodore Roosevelt e outros líderes mostraram que enfrentar a adversidade com foco em ação prática produz resultados, não porque o mundo obedeça, mas porque a pessoa age com clareza. Hoje, profissionais que cultivam autocontrole tendem a tomar decisões financeiras melhores, ter relações mais estáveis e manter produtividade sustentável. Evidência prática. Estudos em psicologia sugerem que pessoas com melhor regulação emocional têm melhor desempenho no trabalho e melhores relações interpessoais. Técnicas como reavaliação cognitiva, mudar a interpretação de um evento, reduzem reatividade e melhoram bem-estar. Tarefa prática. Roteiro para o seu 7º dia e exercícios para os próximos 7 dias. Objetivo do dia: praticar 3 gestos de controle interno e montar um plano para vivenciar essas práticas em situações reais. Gestos a praticar hoje. 1. Reduzir reclamação consciente. Durante o dia, sempre que sentir vontade de resmungar, pare e substitua por ação prática ou silêncio. Faça pelo menos 10 repetições dessa troca. 2. Regular expectativas. Para 3 situações do dia, reunião, conversa, projeto, escreva a expectativa realista e um plano B. Isso diminui frustração súbita. 3. Ajustar narrativa interna. Quando se pegar dizendo "eu não consigo", proponha uma frase alternativa de fato. Vou tentar um passo X agora. Execute um pequeno passo. Exercício prático detalhado, passo a passo. Manhã. Abra o diário. Escreva: hoje controlarei minhas reações em 3 situações e liste-as.
Para cada uma, escreva expectativa, resposta desejada, ação concreta se a emoção vier. Durante o dia, ao sinal de frustração, use 4, 6 segundos de respiração profunda e recite a frase alternativa. Ao sentir vontade de reclamar, transforme em uma ação. Ligar para X, enviar um e-mail curto, anotar o problema e um primeiro passo. No fim do dia, faça uma revisão breve, onde você reagiu bem, onde sucumbiu, o que muda amanhã. Progressão para os próximos dias. Dia 1, hoje, identifique 3 alvos e aplique o gesto. Dia 2, fotografe um padrão de reclamação e reduza-o pela metade. Dia 3, pratique reavaliação cognitiva em 2 eventos menores. Dia 4, peça a alguém que te avise quando te ouvir reclamar desnecessariamente. Dia 5, durante uma situação tensa, execute o plano B que você havia escrito. Dia 6, amplie a prática para decisões financeiras pequenas, parar e reavaliar antes de gastar. Dia 7, escreva uma nota. Como meu controle mudou minha semana? E avalie com honestidade. Variações. Iniciante. Foque em reduzir uma reclamação por dia e substituir por um pequeno passo. Intermediário. Registre padrões emocionais e implemente planos de contingência. Avançado. Aplique reavaliação em contextos de alto estresse e busque feedback. Mini história prática. Uma pessoa que chamo Pedro costumava reagir de forma explosiva a pequenos contratempos do trabalho. Em vez de tentar não sentir raiva, ele combinou um gesto simples. 3 respirações longas antes de responder. Isso deu tempo à cognição, e em semanas, suas relações profissionais melhoraram e sua reputação de confiabilidade aumentou. Como medir progresso? Registre incidentes de reclamação e sua resposta. Use uma escala de 1 a 5 para avaliar controle e, ao final da semana, conte quantas vezes mudou a primeira reação por uma ação. Como lidar com recaída? Recaídas são parte do processo. Não personalize um deslize como prova de fracasso. Faça como os estoicos, recapitule o erro, aprenda, ajuste o plano e siga. A disciplina é uma prática, não uma linha reta. Afirmação, âncora. Eu respondo. Minha calma cria espaço para agir. Clímax. A decisão que transforma a intenção em caminho, você chegou até aqui. 7 hábitos, 7 gestos que constroem um sistema. Agora vem a parte que separa quem escuta de quem realmente faz. A decisão consciente de começar e um compromisso palpável que sustente a prática nos próximos dias. Não é tensão emocional, é pacto. Escreva sua carta ao futuro, eu pegue papel e caneta. Escreva uma carta curta para você no final desta semana, em 3 parágrafos. 1. Onde você está hoje? Breve, honesto. 2. O que você se compromete a fazer pelos próximos 7 dias, os hábitos listados e por quê. 3. Uma promessa de apoio. O que fará se falhar uma manhã, uma tarde, uma noite? Assine com seu nome. Carimbe com uma palavra âncora, por exemplo, ação, clareza, firmeza. Guarde a carta em local visível ou envie para si mesmo por e-mail com data de entrega ao final da semana. Como lidar com recaídas e ajustar expectativas? Planeje reações práticas à recaída. Se você falhar em um dia, anote razão, ajuste uma barreira, porque foi fácil ceder, e recomece no próximo ciclo com um micropasso adicional. Se falhar 2 vezes seguidas, reduza temporariamente a meta para manter consistência. Por exemplo, se antes queria 30 minutos de movimento, reduza para 10 por 3 dias e aumente gradualmente. Use o pacto público-privado. Diga a uma pessoa de confiança que fará o desafio e peça que pergunte sobre progresso no dia X. Transforme intenção em estrutura. Decisão sem estrutura cai. Use calendário, timers e registros. Bloqueie tempo no seu calendário para executar cada hábito.
Torne público seu pacto se isso ajuda sua responsabilidade. Registre uma métrica simples por dia. V para sucesso, para fracasso. Não colecione desculpas, colecione ajustes. Checklist de ferramentas para a semana, caderno pequeno ou app de notas para o diário. Um relógio ou timer simples, Pomodoro. Roupas de movimento separadas, prontas ao lado da cama. Copo de água ao lado da cama. Post-it com sua afirmação âncora. Espaço para desconectar o celular pelo menos 1 hora antes de dormir. Uma lista de 5 pendências que podem ser resolvidas em blocos de 15 e 45 minutos. Cronograma semanal detalhado, modelo simples para imprimir ou colocar na descrição. Segunda, dia 1, manhã, tarde, noite. Manhã, levantar no primeiro alarme, fazer a cama, copo de água, 60 de movimento, escrita 7 minutos. Tarde, bloco de 25 minutos para trabalho focado, mover 10 minutos. Noite, ritual noturno, 30 minutos. Desconectar 45 minutos antes de dormir, escrita breve. Terça, dia 2. Movimento. Manhã, rotina de movimento, 20 e 30 minutos. Tarde, pausa ativa de 10 minutos. Noite, banho morno, 5 minutos de respiração. Quarta, day 3. Escrita. Manhã. Diário. 15, 20 minutos. Gratitude, tarefas-chave. Tarde. Revisão de prioridades. Noite. Escrever um breve resumo do dia. Quinta, day 4. Pendência. Manhã. Escolha pendência e micropasso. Bloqueie 30 minutos. Tarde. Executar micropasso. Noite. Revisar progresso. Ajustar plano. Sexta, day 5. Sono, ritual. Manhã, notar qualidade do sono, ajustar rotina. Tarde, reduzir cafeína se necessário. Noite, ritual completo. Desconectar, escrita, banho, respiração. Sábado, day 6. Aprendizado. Manhã, 30 a 60 minutos de estudo prático. Tarde, aplicar insight em uma ação. Noite, refletir sobre aplicação. Domingo, day 7. Controle. Manhã, escrever expectativas realistas da semana seguinte. Tarde, prática de regulação emocional em uma situação social. Noite, carta ao futuro eu. Revisão semanal. Checklist diário, mini. Imprima ou cole na descrição. Levantei no primeiro alarme. Movimentei-me por ao menos 10 minutos. Escrevi mineiro 7 minutos. Resolvi uma pendência ou dei um passo significativo. E segui o ritual noturno, desconectar, escrita, respiração. Dediquei tempo ao aprendizado. Pratiquei controle em pelo menos uma situação, como medir o impacto cumulativo. Ao final de cada dia, dedique 2 minutos para uma avaliação rápida. O que deu certo? O que custa ajustar? Qual foi o efeito no seu humor? Ao final da semana, faça uma nota de 10 linhas sobre mudanças percebidas em energia, foco e sensação de controle. Compare com a semana anterior. Metrificações concretas ajudam: horas de sono, minutos de movimento, número de pendências resolvidas, adaptações específicas para contextos comuns. Se você trabalha por turnos, ajuste os horários mantendo a lógica. Ritual antes de dormir, mesmo que seja de manhã, e micromovimentos adaptados ao seu ritmo. Se tem filhos pequenos, comunique uma janela de 20 e 30 minutos para seu ritual. Aproveite sonecas para movimento e escrita. Se viaja, mantenha o mínimo invariável. Levantar com o primeiro alarme e beber água. Escreva 3 prioridades. Gerenciamento da energia e economia de disciplina. Disciplina não é preservar força de vontade infinitamente. É desenhar sistemas que economizem energia. Alguns atalhos. Automatize escolhas. Roupas. Almoço planejado. Tenha uma rotina mínima e negociável. 60 de movimento, 3 minutos de escrita. Use regras de sim então. Se eu sentir vontade de soneca, então eu levanto, conto até 10 e bebo água. Substitua vontade por prazo. Colocar em calendário transforma intenção em obrigação. Erros comuns e como evitá-los. Exigir demais cedo. Comece pequeno, aumente progressivamente. Depender apenas de motivação.
Confie em sistemas e sinais físicos, post-its, alarmes, roupas prontas. Complexificar o ritual. Simplicidade vence, especialmente nas primeiras semanas. Não medir. Se não mede, não sabe o que ajustar. Perguntas que você deve responder a si mesmo para anotar. Qual foi a maior resistência que me impediu de agir hoje? Que pequena barreira posso retirar amanhã para facilitar? Qual gesto simples me devolveu mais energia hoje? O que farei diferente na próxima vez que falhar? Mini apêndice, scripts práticos, textos que você pode colar e usar. Script matinal curto, para ler ao despertar. Levante agora, faça a cama, beba água. Um passo cria outro. Hoje eu escolho agir. Script de revisão noturna, 5 minutos. O que deu certo? O que pesa para amanhã? Uma coisa que vou consertar. Eu descanso para me regenerar. Script de carta ao futuro, uma linha. Se eu estiver lendo isso daqui a 7 dias, saiba que eu tentei. Continue. Como medir se a semana mudou algo? Não procure milagres. Procure diferenças súbitas. Menos impulsividade, menos sensação de débito mental, mais clareza em escolhas simples. Use 3 métricas simples. 1. Energia ao acordar. 10. 2. Número de pendências resolvidas. 3. Horas de foco efetivo. Estimativa. Testemunhos breves. Modelos para inspirar aplicação. Em uma semana não virei outra pessoa, mas parei de adiar conversas difíceis e ganhei calma. Ana. Reduzir celular antes de dormir foi o que mais me ajudou. Acordo mais disposto e com menos necessidade de café. Bruno. Uma pendência por dia me libertou. Parecia pouco, mas o efeito psicológico foi enorme. Carla. Como manter a prática depois dos 7 dias? O desafio funciona como prólogo. Depois da semana, escolha 2 hábitos que trazem mais resultado e mantenha-os por 21 dias. Transforme outros em rotinas semanais, por exemplo, aprendizado 3x por semana. Use a revisão semanal para ajustar metas e manter flexibilidade. Encerramento prático. Como começar agora? 1. Respire e escolha uma tarefa simples que complementa o dia 1. Levante no primeiro alarme agora mesmo amanhã. 2. Escreva sua carta ao futuro eu e guarde-a. 3. Monte o checklist diário e imprima ou fixe no celular. 4. Bloqueie tempo no calendário para uma sessão de movimento de 10-20 minutos amanhã. 5. Guarde uma caneta ao lado da cama e um copo d'água. Fecho. Reforço identitário. Identidade não é o que você declara, é o padrão que você repete. A semana que se segue não vai apagar desafios antigos, mas cria atalhos que tornam decisões melhores mais fáceis. Você não precisa ser perfeito, precisa ser repetido em pequenas vitórias. Lembre-se, motivação é onda, o sistema é farol. Faça este gesto por 7 dias e sua semana nunca mais será a mesma. Não porque prometo milagres, mas porque sistemas bem arquitetados mudam comportamentos e, com o tempo, mudam pessoas. Se você aceitou o desafio, escreva a última frase do seu pacto agora e guarde-a. Quando a semana terminar, volte e conte o que aconteceu. Compartilhe onde tiver vontade e, se quiser, assine aqui no canal para receber novos guias práticos. Assuma o compromisso. Comece. Eu estarei aqui para ver o que você constrói.